E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, né? Vocês estão ouvindo ao fundo, como de praxe nos últimos vídeos, o Monte Blanco, Sonhos em Baixa Resolução, projeto musical do meu amigo Ronaldo Palma, que você encontra no link aqui nos comentários e no Spotify. E esse vídeo só se tornou possível, assim como todo esse canal, graças ao apoio da Vaio, da Positivo, né, no seu compromisso com a educação, e o apoio à transmissão, difusão e partilha do conhecimento. Para quem tem acompanhado, eu tenho feito a leitura comentada, o mais comentário do que propriamente leitura, do Sartre, Metafísica e Existencialismo de Gerd Borrheim. E o último vídeo foi sobre o capítulo 1, né, intitulado A Experiência Instauradora. Nele eu tentei explicar rapidamente o que significa existencialismo, por que Borrheim considerou importante abordar o romance de Sartre antes de explorar a filosofia dele propriamente dita, e conforme eu avisei no final, nesse momento as coisas vão começar a ficar um pouco mais abstratas. Então, se você é um estudante de filosofia que comprou ou encontrou em uma biblioteca esse livro, Sartre, Metafísica e Existencialismo, tá com ele e o Ser e o Nada juntos, tentando entender, né, esse monstro que é esse texto de Sartre, né, complexo, cheio de terminologia específica. Hoje eu espero poder oferecer algumas chaves que abrem algumas portas das filigranas textuais, das complexidades do pensamento de Sartre, por meio do comentário ao texto do Borrheim. Mas eu não posso deixar de fazer, antes disso tudo, algumas considerações históricas. Por que eu quero fazer considerações históricas? Porque nesse vídeo, assim como no anterior, que eu pretendi explicar um pouco do que significava existencialismo, nesse é uma ocasião, o comentário do segundo capítulo do livro de Borrheim é uma ocasião para explicar o que significa fenomenologia, que é uma palavra conhecida do pessoal da filosofia e também da psicologia em grande medida. Embora gente de outras ciências sociais e humanas também conheça, em grande medida, né? A galera da filosofia conhece a fenomenologia, mesmo os que não gostam dela conhecem, e na psicologia também existe a psicologia fenomenológica, a clínica fenomenológica, né? Então, o que é a fenomenologia, como ela surgiu, por que e quando, né? Fazendo um sobrevoo de 1 ou 2 minutos por 25 séculos de história da filosofia, dá para dizer que do tempo dos gregos, do tempo de Platão, até o início do século XIX, em especial na obra do filósofo chamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel, operou um modo metafísico de produzir conhecimento filosófico. Em certa medida, dá para dizer que a filosofia era uma disciplina autossuficiente e o seu compromisso era com o alcance do fundamento da verdade absoluta. Hoje é evidente que dizer que a filosofia é uma disciplina comprometida com a verdade é uma trivialidade, é uma tautologia, é não dizer nada, na medida em que qual outra disciplina também não é comprometida com as verdades dos seus campos, né, teóricos, propriamente ditos, né, dos seus campos disciplinares. Qual saber não é comprometido com a verdade? Bem, o fato é que a ciência moderna, né, para quem está na universidade, no curso de filosofia ou não, ela é, do ponto de vista histórico, ela é um fenômeno muito recente. A ciência baseada em observação e experimentação é um fenômeno muito recente. Durante muito tempo, a filosofia operou por meio da produção do conhecimento, por meio da especulação. Então, o que os gregos faziam em grande medida era produzir conhecimento metafísico, postulando certas hipóteses que se mostravam plausíveis ou não, né, num verdadeiro cortejo de hipóteses. A história da filosofia pode ser lida, em certo sentido, como um cortejo de boas ou más hipóteses sobre o que é o mundo. Depois a gente sabe, né, que a cultura ocidental é marcada pela emergência do cristianismo no período medieval, e nesse momento a especulação, por razões sociais e políticas, inclusive, ela já não é mais vista como a única fonte de conhecimento. Ela é avaliada segundo a métrica da teologia, né, da teologia revelada, né, dependente da fé,
né? A gente está falando aqui de uma filosofia que deixa de ser feita em grego e passa a ser feita em latim, sob cuidado, sob a tutela dos padres da igreja. Então, durante mais ou menos 1000 anos, a filosofia foi se configurando enquanto uma disciplina auxiliar da teologia, e em razão dos avanços tecnológicos e científicos que aconteceram na modernidade, a filosofia sofreu também algumas transformações e foi se transformando em uma espécie de epistemologia, de teoria do conhecimento, de ambiente no qual a prática científica encontrava ou não encontrava, digamos assim, esquemas que validavam suas práticas. Tudo isso é muito grosseiro, estou falando isso de tudo de uma maneira muito rápida, esse tema merecia por si um curso inteiro. O fato é que o período moderno é um período de grande transformação social e política. A história passa a acontecer quase que como de forma acelerada. O progresso se transforma numa coisa muito importante para as sociedades ocidentais e, em determinado momento, a tecnologia e as ciências aplicadas passam a dispensar ou prescindir da, digamos assim, da assessoria da filosofia da especulação metafísica. Quando isso acontece, ali pelo início do século XIX, isso, para o mundo da filosofia, que nesse sentido permaneceu mais ou menos o mesmo desde Platão, né? Perdão do interpretar isso aqui, mas mais ou menos de Platão até Hegel, mais ou menos de 3 séculos mais, 4, 5 séculos antes de Cristo, até o século XIX, a filosofia se dava por satisfeita, se caracterizava como uma disciplina meramente, estritamente, eminentemente especulativa. E no século XIX, essa especulação pura perde prestígio social e a filosofia precisa se reinventar. Tudo se passa como se no século XIX a filosofia tivesse passado por uma coisa muito parecida com aquele episódio bíblico da Torre de Babel, né? No momento em que a grande torre da especulação metafísica entra em descrédito, diversas outras formas de fazer filosofia surgem, muitas delas tentando refundar a própria filosofia, o próprio saber filosófico, e é aí que entra a fenomenologia, que é uma invenção de um matemático austríaco chamado Edmund Husserl. Edmund Husserl, não confundir com Bertrand Russell, Edmund Husserl, certo? Nascido em 1857 e que publicou uma vasta obra pelo fim do século XIX e início do século XX. Esse cara, preocupado com a refundação das ciências, vejam bem, isso aqui é como se a intenção cartesiana reencarnasse, né? Em um outro matemático, inclusive, Descartes era matemático, Husserl era matemático, e ele se viu imbuído da missão de pensar uma disciplina que fosse, por assim dizer, a disciplina que fundamentaria todas as outras áreas do saber. Vejam bem o que, né? Alguém pode estar se perguntando o que tem de diferente nesse sentido entre a fenomenologia e quaisquer outras formas de filosofia que surgiram ao longo de 25 séculos. Em certa medida, o compromisso da filosofia sempre foi com a tentativa de produzir o conhecimento acerca dos fundamentos, né, da realidade, dos saberes em geral. Bem, o que caracterizava a fenomenologia para o nosso interesse no contexto da leitura que Gerd Bornheim faz da obra de Jean-Paul Sartre é que a fenomenologia pretende ser uma ciência da experiência da consciência. Grosso modo, a gente pode definir assim: é uma metodologia filosófica que pretende, por meio da investigação do funcionamento da nossa consciência, da nossa vida mental, para usar uma expressão mais suave, descobrir qual é a lógica interna dos atos mentais por meio dos quais não só o conhecimento, mas depois toda a nossa experiência se constitui. Parece um tanto abstrato. E, na verdade, é como se Russell pretendesse entrar de microscópio no raio de luz que
sairia, em certo sentido, da gente e iria até os objetos, investindo eles com sentido e significado. Esse raio de luz é uma metáfora, mas essa metáfora, através dessa metáfora, eu estou me referindo a um conceito central em fenomenologia, que é o conceito de intencionalidade. Por intencionalidade, Husserl e praticamente todos os fenomenólogos depois deles querem dizer que não existe estado mental, estado consciente, comportamento que não tem um objeto. Ou seja, consciência é consciência sempre de algo. Eu não tenho consciência de nada, eu preciso de pelo menos um objeto, né, como essa caneca aqui, né, na qual tem o rosto do escritor tcheco Milan Kundera, que faz aniversário amanhã, faz 94 anos. Eu preciso sempre de pelo menos um objeto para a minha consciência. Isso é um passo além daquilo que Descartes tinha nos oferecido. Quando Descartes conclui a própria existência a partir do próprio pensamento, ele está pensando em termos de que o pensamento é uma espécie de substância fechada em si mesma, autônoma, como se fosse uma coisa, só que feita de uma matéria imaterial. Né? O pensamento em Descartes é definido nas antípodas, ao contrário, do avesso da matéria. A matéria ocupa lugar no espaço e não pensa. O espírito, a mente, a consciência, não ocupa lugar no espaço e pensa, secreta pensamentos, né? Digamos assim, como se fosse o pensamento fosse uma secreção, né? E Husserl vai sugerir fortemente que a própria consciência se constitui como essa permanente relação com seus objetos. Não existiria a consciência em si mesma, como se ela fosse um objeto passível de análise, que ela pudesse ser abstraída do mundo material, do mundo dos objetos, do mundo das entidades. Não. A consciência, ela é como, por assim dizer, o lugar no qual acontece a experiência e as coisas se mostram. Bem, por que isso tudo é muito importante? Porque a obra de Husserl foi absolutamente decisiva para a formação filosófica de Jean-Paul Sartre, como bem vai mostrar a Gerborg Heim, certo? Sartre leu bastante Husserl, entre outros autores, e ele ficou completamente apaixonado pelo conceito de intencionalidade da consciência e ele radicalizou esse conceito. Ele tentou tirar consequências ontológicas desse conceito, ou seja, ele tentou tirar consequências não apenas acerca de como funciona a nossa experiência consciente, mas acerca de como as coisas de fato são. Esse é o significado de ontologia, né? Seria a alogia, o estudo, a investigação das coisas como são. Né? É um ramo, uma disciplina, uma parte, uma seção da investigação filosófica, que, segundo alguns, é, por assim dizer, a parte filosófica, a parte da filosofia mais filosófica por excelência, né? Aquela na qual o filósofo, sentado no seu gabinete, arrisca dizer como é que as coisas são, né? E é mais ou menos isso que, em 1943, Sartre oferece no seu volumoso texto intitulado O Ser e o Nada, e que começa a ser comentado nesse capítulo do Gerborg Heim, certo? Então, o que Sartre vai fazer com a fenomenologia? Eu vou passar ao comentário das sessões, dos trechos de texto. Eu selecionei para os cards, eu selecionei poucos porque tudo é bastante abstrato, né? O primeiro card que eu selecionei lá no Instagram, né, @vida e narrativa, eu selecionei o seguinte trecho, né? Borheim percebe que Sartre está se fazendo a seguinte pergunta: a partir de onde se torna possível o fenômeno? A partir de onde se torna possível o fenômeno? Encontra ele sua razão de ser na natureza humana ou, ao contrário, em algo que transcende o homem? De onde é possível o fenômeno? Percebam que a gente está chegando bastante perto aqui daquela experiência que os gregos tiveram, que é com a estupefação com o próprio haver entes, haver ser, com o próprio fato de que ao ser e não antes o nada, né? A filosofia opera assim, a fenomenologia especialmente opera assim. Ela opera por uma suspensão de todos os nossos preconceitos. Descartes fez isso. Quem está familiarizado com a filosofia moderna sabe. Descartes suspende todos os nossos preconceitos. Ele nos propõe um exercício intelectual no qual a gente deixa para lá, como se colocasse numa gaveta, como se colocasse entre parênteses, tudo que a gente sabe sobre o mundo, tudo que a ciência, tudo que a educação, tudo que a história nos ensinou,
e tenta olhar para as coisas como se fosse pela primeira vez. Russell está sem os compromissos de Descartes, com a tentativa de provar que o mundo é real, ele está envolvido com uma empreitada de mesmíssima natureza. Ele quer olhar para as coisas sem aquilo que a gente poderia chamar de atitude natural, né? Na atitude natural, a gente tende a olhar para o mundo conforme a bateria de pressupostos que nos é oferecida. A bateria de pressupostos que nos é oferecida para nós, né, pessoas do século XXI, 2023, é tender a olhar para o mundo como feito por objetos compostos por agregados de átomos, materiais, cuja origem remonta no limite ao Big Bang. Bem, a gente vai ter que deixar isso entre parênteses para fazer fenomenologia. Parece pouco prático, né? E talvez até pouco útil, né? Enveredar por um exercício intelectual no qual é preciso olhar para as coisas como se a gente não conhecesse, né? A sua composição material, a história que as trouxe até aqui. Mas é isso que o fenomenólogo sugere e é isso que Russell, é sobre isso que Russell escreve e é isso que faz com que Sartre se encante pela fenomenologia. Como a gente viu no encontro anterior, Sartre é um pensador existencialista. Russell não é. Russell, com a fenomenologia, está, entre outras coisas, tentando encontrar um método filosófico a partir do qual seja possível fundamentar não só todo o saber humano, mas toda a experiência humana em geral. Sartre não está preocupado com um programa de refundação dos saberes, embora a parte da descrição da experiência em geral seja interessante para ele. Sartre está preocupado em, por meio da fenomenologia, né, encontrar ferramentas conceituais consistentes para nos oferecer, e aqui eu posso estar provocando, né, os meus caros pares, né, que estudam Sartre, né, pesquisadores e pesquisadoras de Sartre, mas Sartre está nos convidando para uma visão do mundo, uma ética, uma atitude moral, uma atitude existencial, um modo de viver, né? Então ele encontra na fenomenologia uma filosofia rigorosa a partir da qual é possível descrever a condição humana em suas estruturas e, mais do que isso, investigar quais são as possibilidades, né, de existir com sentido, né, de dar sentido à existência, grosso modo, muito rapidamente, né? Então, do fato de que há entes, eu não posso deduzir eles mais do Big Bang, eu não posso deduzir eles mais da criação de Deus. Então, de onde vem o fenômeno? Da onde? Da onde vem o aparecer desse item? Não se trata de rastrear a sua materialidade até o momento que ele foi confeccionado, não. De onde vem o fato de que há o ente? De onde vem o ente? É uma pergunta que exige, né, uma certa modulação da nossa atitude normal, uma saída da nossa atitude natural e um reposicionamento da nossa atenção, da nossa orientação. Também selecionei uma passagem do texto de Borheim em que ele comenta a filosofia kantiana. Diz Borheim, Sartre quer evitar a cisão de tipo kantiano entre ser e fenômeno, e o subsequente abandono do fenômeno a si mesmo. Visto dessa maneira, o empenho de Sartre se justifica, pois se trata de uma concentração no finito, nisso que está aí, com a clara intenção de reconquistar para o fenômeno um estatuto ontológico. Em 1781, um filósofo chamado Immanuel Kant, por meio de um texto chamado Crítica da Razão Pura, que segundo alguns é o maior texto da história da filosofia, segundo outros é pelo menos uns 3 maiores, ele sugeriu que das coisas a gente só experimenta as aparências, o fenômeno, que haveria um nível de em si das coisas, de quaisquer objetos, que estariam para além da nossa capacidade de apreensão sensível e das categorias do nosso entendimento. Então, né, todo mundo pode fazer o exercício aqui de tentar imaginar como é que um morcego experimenta a realidade, por exemplo. Foi o que o filósofo Thomas Nagel fez em um livro intitulado Como é Ser um Morcego, se não me engano esse é o título. Muito bem. Ser um morcego é ter uma apreensão da realidade completamente distinta da nossa. Ser um golfinho também. Provavelmente, caso existam, os anjos também têm uma apreensão da realidade distinta da nossa, né? Se vocês assistirem um filme chamado Asas do Desejo, de um diretor chamado Wim Wenders, vocês vão encontrar uma
uma perspectiva sobre isso, sobre a experiência dos anjos. Sartre não quer que o fenômeno seja apenas um semblante, uma perspectiva meramente relativa à nossa apreensão. O fenômeno precisa ser real. Se vocês olharem para a capa de O Ser e o Nada, é um ensaio de ontologia fenomenológica, ou seja, uma ontologia que precisa ser fenomenológica. Para que a ontologia seja fenomenológica, para que eu possa dizer com fenomenologia sobre o que as coisas são, eu preciso encarar o fenômeno como realidade e não como aparência, não como um mundo ilusório que seja projetado dentro de uma caverna, como, né, o mito da caverna de Platão nos sugere. O fenômeno precisa ser tratado com a dignidade que ele merece. Ele é real. This world is real. É diferente daquele filme A Origem, Inception, né, na qual há camadas e camadas de mundo que não são reais. Este mundo em que estamos, ele é suficientemente real, vai dizer Sartre. Muito bem. Como é que Sartre prova que o mundo é real? Como é que ele tenta nos convencer que o mundo é real? Diz Morheim: sabe-se que Santo Anselmo parte da ideia de Deus presente no pensamento humano e conclui afirmando a necessidade da existência objetiva de Deus. Pois também o fenômeno sartriano revela teor ontológico no sentido de que ele é um apelo de ser. Ele exige, enquanto fenômeno, um fundamento que seja transfenomenal. Grosso modo, o que diz Santo Anselmo, este filósofo? Ele diz basicamente que nós, imperfeitos, precários, finitos, medíocres, temos em nós a ideia da perfeição, da plenitude, do infinito. Logo, isso deve existir. Né? Ele está bastante perto de Descartes nesse sentido. Né? É impossível que nós sejamos capazes de pensar na perfeição, no infinito, na plenitude, em todas aquelas características das quais somos destituídos, e que essas características não tenham, por assim dizer, a mais básica delas, que é a existência. Se existe a plenitude, a perfeição, o infinito, existem necessariamente como um ente que deve ser único, logo existe Deus. Ou seja, há um apelo no nosso pensamento que nos empurra para concluir que Deus existe. Sartre entende que há um apelo no fato de que temos o tempo inteiro experiência de objetos, temos o tempo inteiro experiência de fenômenos, que esses fenômenos tenham ser, que sempre possamos, a partir daquilo que nos aparece, dizer, pensar, tentar dizer, tentar pensar o que é isso que nos aparece. O fenômeno tem um apelo ontológico. Muito bem, mais um trecho. É a própria estrutura da consciência humana que garante o ser objetivo do fenômeno. Sartre pretende que a validez desse seu argumento repousa sobre uma interpretação consequente da intencionalidade da consciência, tal como o tema aparece em Husserl, que, todavia, não teria sabido radicalizar suficientemente a questão. O que está em jogo não é simplesmente a intencionalidade, e sim o próprio fundamento da consciência, ou seja, a consciência explicada como vazio total. Como eu falei antes, o conceito de intencionalidade é muito importante. Sartre se apaixona por ele. Ele conclui do fato de que toda consciência é consciência de alguma coisa, tal como ensinou Edmund Husserl. Se segue que deve haver alguma coisa. Esse é o apelo ontológico do fenômeno. O fenômeno clama para ser reconhecido como real. E, né, o que está em jogo não é simplesmente a intencionalidade, mas o vazio da consciência. Isso aqui é um tema que vai ser introduzido aqui, mas vai ser explorado melhor nos próximos vídeos. A consciência em si mesma, precisando de objeto, precisando de um algo, precisando de um fenômeno, precisando ser experiência de alguma coisa, consciência de alguma coisa, em si mesma, podemos concluir que ela é nada. E a gente já entendeu metade do título da obra de Sartre. Né? A gente entendeu o título inteiro. O ser é o fenômeno que se oferece para nós, e o nada é o que há de mais íntimo na consciência que experimenta fenômenos, né? A consciência que é o lugar de toda a nossa experiência, de toda a nossa humana e demasiada humana experiência. E o último cara, se Sartre aceita a fenomenologia, é com a intenção de radicalizá-la ontologicamente.
Tudo isso é muito preparatório, mas então vou tentar recapitular de forma bastante breve. Sartre se apaixona pelo conceito de intencionalidade, percebe que toda consciência precisa ser consciência de alguma coisa, que esse algo de que a gente tem consciência não é simplesmente uma miragem, e mesmo se for, a miragem é alguma coisa. Então ele vai concluir: existem dois tipos de entidades, dois modos de ser na realidade. O modo de ser próprio das consciências e o modo de ser próprio dos fenômenos. Lembrem que no encontro anterior a gente falou sobre o Sartre ainda estar muito próximo, muito amarrado num certo dualismo, né? Essa palavra sempre remete a Descartes, que concluiu que a rigor só existem mentes e matéria, na realidade, só existem dois tipos de substância. Sartre não quer falar em tipos de substância, mas, para usar um vocabulário mais próximo da filosofia heideggeriana, a gente poderia dizer que há dois modos de ser. Ou a coisa é um ente em si, ou a coisa é uma consciência, que existe para si, consciência de si própria. Sem intermediários, sem nenhuma entidade que reúna as propriedades de ser coisa, de ser consciência ao mesmo tempo, não. Sartre percebe que a fenomenologia permite que ele vista, ele consiga vestir, dar uma armadura para suas intuições existencialistas, propriamente ditas. Né? Então, a gente está num território que, em grande medida, é dualismo em um sentido muito especial do termo dualismo, porque, afinal de contas, como a gente vai ver aos seres humanos caracterizados por serem consciência, muito mais do que possuir consciência, ser consciência, cabe uma condição que é a célebre condenação à liberdade, né? Esse nada constitutivo da nossa experiência consciente, que sempre pede por alguma coisa real, da qual seja consciência, desse nada vai sair a nossa liberdade, a nossa indeterminação, né? A nossa condenação à liberdade, segundo a célebre frase de Sartre que circula por toda parte. Enquanto o reino das coisas é o reino do determinismo, é o reino que permite previsões e prognósticos diferentes do ser humano, que é pura liberdade em seu ser. As coisas vão continuar por pelo menos mais 3 capítulos, significativamente abstratos. E eu prometo continuar tentando trazê-las, né, para um nível de compreensão um pouco mais suave, né? E o próximo capítulo é sobre o ser em si, ou seja, o ser de tudo aquilo que não é consciência, todo e qualquer objeto que se oferece para nós, de tudo aquilo que preenche a nossa experiência consciente, de tudo aquilo com que nossa consciência se relaciona. A gente vai continuar nesse ambiente no qual todos os nossos saberes prévios, tudo que a gente sabe sobre a química, a física, a biologia, a história e a geografia da realidade vai ficar suspensa, e a gente vai perceber como Sartre vai fazer dessa filosofia fenomenológica a roupagem, a armadura das suas intuições existencialistas. Então, até o próximo vídeo e um abraço para todo mundo que me aguentou até aqui.